Boa noite, você que está chegando agora. Bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira live do Tópicos em Raciocínio Clínico. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Um momento muito interessante para mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na nossa primeira live desse canal. Estamos aqui hoje ao vivo no YouTube. Se você está vendo, aqui dá um oi nos comentários aí para ver se está tudo certo. Opa, aí Zanara está aí. Boa noite, Zanara. Zanara chegou. Tá tudo certinho? Tá me ouvindo direitinho, Isa? Boa noite. Tá dando para ouvir certinho? Tudo tranquilo? Bem, hoje eu gostaria de... Boa noite, Júlia. Paulo. E aí, Paulo? Muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Foi muito legal. Gabriela, Gabriela, tudo bem aí? Tudo bem em BH? Você está em BH? Ô, Tiago. Tiago. Legal, gente, legal. Bárbara Costa. Opa, que bom, Paulo. Legal. Vamos lá. Hoje, primeiro, né, eu gostaria... Boa noite, Bárbara. Eu gostaria hoje de saber um pouquinho, né? Legal. Conhecer um pouco de vocês, né? Se são estudantes de medicina, o que fazem, de onde são. Se puder colocar aí nos comentários, fazendo favor, só para a gente conhecer um pouquinho. Boa noite, Stephanie, Mércia. Muita gente conhecida aqui. Prazer, tá? Ter vocês aqui com a gente. Legal. Então, só para conhecer, né, eu acho que muitos eu conheço, né? Opa, boa noite, Israel. Boa noite, Hamilton. Se aí vocês puderem colocando aí nos comentários se realmente o que vocês fazem, se vocês são estudantes de medicina, ou algum outro curso, de qual cidade vocês são, só para a gente conhecer um pouco de quem está do outro lado. E a Isanara, né? Ponte Nova, minha aluna, né? Ótima aluna. Isanara tem sol. Pessoal, bem, hoje, né? Para quem não me conhece, enquanto vocês vão, Tiago BH, para quem não me conhece ainda, eu gostaria de me apresentar um pouco, né? Meu nome é Luciano Coelho, eu sou médico especialista em clínica médica e gastroenterologia e sou professor de semiologia médica da Faculdade Dinâmica de Medicina, faculdade aqui da minha cidade natal, que é Ponte Nova, Minas Gerais. E hoje eu estou muito animado porque falar um pouco sobre a sua Bárbara Fisioterapia de Nova Lima. Legal, Bárbara. Bem-vinda aí. Falar um pouco sobre o raciocínio clínico é muito animador para mim, muito gratificante, porque é um assunto que eu gosto bastante, e desde os tempos de aluno, eu vivencio esse raciocínio clínico. Então, minha história com raciocínio clínico, se vocês forem olhar, começa por volta mais ou menos do sexto, sétimo período de medicina. Lara também está aí, né, Lara? Legal, Lara. Mas quando eu estava por volta do sexto, sétimo período de medicina lá da Faculdade de Medicina lá da UFMG, em BH, eu comecei a fazer um curso de raciocínio clínico com o saudoso professor Mário Lopes. Para quem não conhece o professor Mário Lopes, opa, oi Hamilton, joia, cara, que bom, nefrologista aí, legal, é bom ter você aí com a gente. Mércia. O professor Mário Lopes, então, ele tinha um livro, ele tem um livro, né, que chama Semiologia Médica, é um livro de semiologia muito conhecido lá em Belo Horizonte, muito utilizado na Faculdade de Medicina da FMG e nas Faculdades de Ciências Médicas. Acredito que outras faculdades também de Belo Horizonte e muitas outras faculdades no Brasil.
E o professor Mário Lopes, ele tinha um curso de raciocínio clínico que eu fiz durante 2 semestres lá, quando eu era aluno de medicina, e esse curso realmente me mudou como estudante, como médico. Me fez desenvolver muito a parte cognitiva do raciocínio clínico. Então, eu sempre, no fundo, eu sempre sonhei, né, eu aprendi tanto com esse grupo, e a Gabriela, das ciências médicas aí. Vocês usam também o Mário Lopes lá, Gabriela? Além do Porto? Isso, Bárbara, isso mesmo. Então, quando esse curso foi tão importante para mim, que eu sempre andava com um sonho, sempre tinha um sonho, legal, tinha um sonho de, quando eu tivesse mais velho na medicina, tudo que eu aprendi, que eu aproveitei, né, com esse grupo de raciocínio clínico que a gente tinha feito, eu pensava assim, retribuir o que eu aprendi através dos alunos que viessem, né, da nova geração de estudantes de medicina. Ô, Júlia, que bom você estar aí, Júlia. E aí, só que eu imaginava que eu ia exercer, assim, trabalhar com raciocínio clínico, eu imaginava por causa dessa correria que nós temos hoje em dia, de falta de tempo, a gente vive, né, vários empregos, aquele correria, junta trabalho, casa, família. Então eu ficava muito assim, quando eu aposentar, um dia eu trabalho com isso, com essa parte de raciocínio clínico com os alunos. Né? Então, assim, na forma de retribuir o que eu aprendi. Então era um desejo que eu sempre tinha guardado comigo. E aí, o que aconteceu? Em 2016, há 5 anos atrás, a Faculdade de Dinâmica de Medicina iniciou o curso aqui em Ponte Nova, na minha cidade. E aí eu fui convidado para dar aula. E justamente na matéria, com a disciplina que eu gosto, que é da semiologia. Então, aí, com os alunos, com o contato mais próximo com os alunos, isso me fez, né, reacender aquela chama, né, de divulgar o raciocínio clínico. E aí, a gente começou a trabalhar essa parte de raciocínio clínico. E em 2020, abril do ano passado, eu criei a página no Instagram que chama Tópicos em Raciocínio Clínico, que é uma página mais voltada para a gente divulgar assuntos de raciocínio clínico e de semiologia médica. Eu ficava muito incomodado, porque eu dava aula para os alunos de semiologia de manhã na faculdade, e à tarde, quando eu estava atendendo meu paciente, eu via um achado interessante, e aí, cadê os alunos para mostrar? Eles não estavam do meu lado. Então eu falei, vou começar a tirar foto de tudo que eu achar, tudo que eu ver, tudo que eu avaliasse no meu dia a dia como médico, que eu achasse que era importante para transmitir para os alunos, eu comecei a tirar foto, fazer vídeo. Então, por exemplo, eu via um paciente com derrame pleural lá, aí eu fazia, né, filmava a percussão, a expansibilidade alterada, e aí postava para os alunos verem realmente, né, porque ficava muito na aula, muito na parte teórica, na prática, a prática mesmo, a gente faltava mostrar isso. Por exemplo, uma maciçez móvel, no sinal da CIT, uma paracentese. Então, eu comecei a divulgar esses vídeos, essas imagens. E que foi interessante que, inicialmente, eu comecei com os vídeos e fotos minhas e de alguns colegas médicos mais próximos. E aí foi interessante que outros colegas médicos, estudantes, não só daqui, mas de outras partes do Brasil, começaram, de vez em quando eles me mandam, né? E a gente compartilha esse conhecimento. Então, esse que era o objetivo da página, a gente compartilhar conhecimento, como se fosse um livro de semiologia ao vivo ali, né? A cores, né? Que você manda o vídeo, manda a foto. Então, esse é o objetivo da página, e que é a intenção nossa, né? É cada vez mais divulgar a semiologia médica e o raciocínio clínico. Mas, então, o assunto de hoje, gente, né, entrando no assunto de hoje, que eu queria falar um pouquinho, é como desenvolver o raciocínio clínico, né? Como você faz para dar um diagnóstico para o seu paciente. Né? Não existe uma fórmula assim mágica, né? Mas, aos poucos, a gente quer mostrar que o raciocínio clínico tem um jeito de você sistematizar. Né? Então, essa é a primeira de algumas lives que nós vamos fazer, abordando essa parte do raciocínio clínico. Né? Opa, Vitor. Seja bem-vindo aí, Vitor. Dessa parte do raciocínio clínico. Então,
começar um pouquinho, falar um pouquinho do raciocínio clínico. Deixa eu só colocar o slide aqui. Então, como desenvolver o raciocínio clínico? Gente, como fazer para dar um diagnóstico para o seu paciente? Primeiro, só para ver o comentário de vocês, algum de vocês, coloque para mim, fazendo favor, nos comentários, se vocês já tiveram alguma aula de raciocínio clínico. Alguém já teve aula de raciocínio clínico? Só para a gente ver aqui como é que está. Nós vamos gravar, Hamilton. Hamilton, você é nefrologista, cara? Que legal. Você é professor também? A Isanara, né, teve aula de raciocínio clínico. Gabriela, especificamente sobre raciocínio clínico, não. A Isanara está colocando porque, né, a gente tem uma liga de raciocínio clínico na nossa faculdade, que aí a gente aborda um pouco essa parte do raciocínio clínico, né? Júlia também ainda não. Tiago não. Ok. Tá. É interessante, gente, que o raciocínio clínico é muito isso. Nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje, que o raciocínio clínico, a gente na faculdade é preparado muito, hoje em dia no ensino médico tradicional, a gente é preparado para duas coisas que nós vamos falar aqui, né, com conhecimento da ciência básica, da ciência da propedêutica, do diagnóstico, a gente é armado com esse conhecimento. Legal, Hamilton. A gente é armado sobre o tema não. Ok, Lucas, legal. A gente é armado com esse conhecimento todo e a gente é muito armado com técnicas, né, de colher história, fazer exame físico, mas na hora do raciocinar, a gente é muito pouco ensinado isso. A gente acaba pegando isso, aprendendo isso mais como osmose, né? Feito uma osmose. A gente está lá com o médico mais velho ou com o residente e a gente acaba aprendendo por osmose. E é o que a gente vê na prática, né? E eu acho que isso aí que a gente tem que começar a colocar. As faculdades vêm melhorando, né? O currículo ao longo do tempo, mas é uma coisa que a gente já começa a ter discussões, né? Esse mês agora nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico, que é interessante a gente começar a colocar esse assunto em dia. Mas então, falando um pouquinho como desenvolver o raciocínio clínico, primeira coisa, né, que eu penso quando a gente fala como que eu vou desenvolver o raciocínio clínico, eu volto um tempo atrás, quando eu fiz minha primeira anamnese. Quando eu fiz minha primeira anamnese, a primeira anamnese a gente não esquece, né, a primeira, né? Mas a primeira anamnese era uma senhora idosa, que ela chegou para mim, né, naquela época a gente ficava lá na UFMG, a gente ficava assim, era eu, cada dia era um fazendo anamnese, eu fazia anamnese, e ficava mais dois colegas atrás assistindo. E aí eu tinha um professor muito bom de clínica, né, e ele fez um roteiro maravilhoso, assim, pra gente, eu não esqueço, sabe, o roteiro, tudo que a gente tinha que perguntar. E a gente ficava lá horas, uma hora, perguntando pro paciente, né, e o paciente adorava, né, que os pacientes da saúde pública, que tem pouca atenção, então o aluno dando atenção, eles adoravam. Mas, quando eu fui fazer minha primeira anamnese, eu fui falar assim, qual que é a sua queixa principal, né, vamos dizer assim. A paciente começou a reclamar um monte de queixa ao mesmo tempo. Você imagina o aluno, né, acho que eu estava no quinto ou sexto período, fazer a primeira anamnese. A paciente estava falando, tem isso, aquilo. Eu olhei para o colega meu, olhou para mim e disse, e agora? Qual que é a queixa principal? É queixa ou queixas? E aí a paciente, tudo que eu perguntava, né, na hora que chegava aquela parte do interrogatório geral, né, de todos os sistemas, geral e dos sistemas, tudo que eu perguntava, a paciente falava que tinha. Você tem isso? Tem. Você tem isso? Tem insônia? Tem. A perda de apetite? Tem. Você tem emagrecimento? Tem. Tinha tudo. E aí, quando o professor chegou, bateu e falou assim, tinha depressão. Aí, na época, eu fui estudar os critérios maiores para depressão, aquela coisa toda, e falei, realmente, né, estava escrito depressão na cara, só que o aluno não sabe. Então, o aluno não sabe, né, nós estamos naquela fase inicial, né, do nível de incompetente inconsciente, né, você é incompetente e inconsciente, né, você não sabe que não sabe. Então, primeira coisa, né, então, quando eu fui, né, vivenciando essa parte ao longo da vida de como melhorar o raciocínio clínico,
eu identifiquei mais ou menos 5 dicas, né? 5 dicas que eu acho interessante para a gente melhorar o raciocínio clínico. Então, por que que eu não consegui dar o diagnóstico para aquela paciente? Porque, primeira coisa, eu não tinha um conhecimento médico adequado. Eu não sabia. Se você não sabe, como é que você vai dar um diagnóstico? Então, a primeira coisa que você tem que ter para fazer um diagnóstico em medicina, o inicial é o conhecimento médico adequado. Porque sem ele você não consegue fazer o diagnóstico. Então, agora você pergunta, o que é conhecimento médico adequado? É tudo que a faculdade de medicina nos ensina. Então, lá, anatomia, histologia, fisiologia, patologia, semiologia, as doenças, né? As doenças, a propedêutica. Então, o primeiro passo é um conhecimento médico adequado, porque se você não tem conhecimento médico adequado, você não vai conseguir fazer um diagnóstico. Então, esse é o primeiro passo, só que ele não é o único. Além do primeiro passo, você precisa, além de ter desse conhecimento médico adequado, você precisa conectar esse conhecimento com os dados obtidos que você tem. Você obtém. Né? Então, então, vou dar um exemplo aqui de conhecimento médico adequado. Você imagina, um paciente chega para você, então, vamos ver a opinião suas aqui. Ó. Chega um paciente, um homem, né, sexo masculino, de 70 anos, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e tabagista. Ele chega para você com a dor no peito, né, na região precordial, em aperto, com irradiação para o braço esquerdo. Qual que é o diagnóstico seu, gente? Coloque aí para eu ver. Só para a gente ver o que vocês acham que é. Coloque aí, fazendo favor. O que vocês pensam que pode ser isso? É um exemplo bem leigo, tá, gente? Bem simples. Só para a gente começar a conversar um pouquinho. Gabriela colocou em IAM, infarto agudo miocárdio, Bárbara também, Lucas também. Isa também. Acho que todo mundo concorda, né? Que está pensando mais, né? Hamilton síndrome coronariana aguda, justamente, né? Pode ser uma angina instável também, um infarto também, né? Então, acho que todo mundo concorda. Por que todo mundo acertou o diagnóstico? Porque todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa na rua que vocês encontrarem, não precisa ser estudante nem médico, se vocês encontrarem, você falar que está uma dor no peito aqui, apertando e irradiando para o braço esquerdo, acho que 99% das pessoas vão dar o diagnóstico. Por quê? Eles têm conhecimento. Então, o primeiro passo, gente, você tem o conhecimento. Agora, mas se você não tem o conhecimento, como é que você vai fazer o diagnóstico? Então, exemplo simples só para a gente... Agora, um outro exemplo. Chega uma mulher, 50 anos, com quadro de febre, tosse seca, garganta irritada, dor no corpo, dispneia, perda do olfato e paladar. Aposto que todo mundo pensou em Covid-19, na Covid-19, com certeza, né, gente? Então, todo mundo conhece o diagnóstico de Covid-19. Agora, imaginem, na China, quando a Covid-19, o primeiro caso, ou os primeiros casos da Covid-19, como que eles não tiveram dificuldade de fazer os primeiros diagnósticos? Por quê? Como que você vai fazer um diagnóstico de uma coisa que você não conhece? Então, isso é só para exemplificar, gente, que quando a gente tem um conhecimento médico, o diagnóstico é um pouco mais fácil, é o primeiro passo. Só que não é o único, né? É o primeiro, você tem que ter o conhecimento. Então, isso a faculdade nos ensina bem. A maior parte dos erros diagnósticos, quando você vai avaliar, não é por falta de conhecimento médico. Então, e é realmente o que a gente vê. Os alunos que formam em medicina hoje, eles têm um conhecimento médico muito bom. Às vezes não sabem organizar esse conhecimento, né? Vai precisar de um pouco de prática para organizar esse pensamento deles. Mas a base do conhecimento teórico, assim, eles têm muito. Então, qual que é o segundo passo? O primeiro passo é o conhecimento médico adequado. Agora, para você ter, além do conhecimento médico adequado, você precisa ter uma conexão com os dados obtidos. Então, o segundo passo que você tem para o desenvolvimento do raciocínio clínico seria uma obtenção correta dos dados. O que é isso? O que é obtenção correta dos dados? Você fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, você vai colher a informação. Quanto maior número de informações importantes possíveis, melhor.
Então, isso é importante, a obtenção correta dos dados. E, mais uma vez, a Faculdade de Medicina nos ensina muito bem. É muito difícil você ver um estudante de medicina que forma sem saber fazer uma anamnese bem feita. A maioria faz, sabe, e faz até melhor que às vezes que a gente, né? Então, isso é que a gente vê na prática. Agora, qual o período que vocês estão, gente? Só para a gente ver mais ou menos aí qual o nível de período que vocês estão. Tá certo que as faculdades de medicina, os currículos estão um pouco diferentes. Então, tem currículo que está no modelo mais antigo, tradicional, que você vê o ciclo básico até o quarto período, e depois que você vai começar a ver, né, a parte de parte clínica, né, depois do quinto, mas tem algumas já, por exemplo, a minha faculdade, desde o primeiro período, os alunos já têm contato com o paciente. Israel está no sétimo período, legal, Paulo no terceiro, Lucas quinto, sexto. Legal, Tâmara no quarto, interessante, legal. Ah, Lucas é a minha PBL, legal. Legal, Lucas. Lara no terceiro. Então, assim, você vê que a maioria está, né, pro início para a metade, né, do curso. E o que eu vejo? Eu dou aula na faculdade no segundo e terceiro período na parte de semiologia, e no sexto período eu dou um ambulatório de gastroenterologia. Quando eu chego no sexto período, é interessante que a gente vai vendo, né, o acompanhamento. Depois eu vejo os alunos do oitavo também, alguns, e a gente vai vendo que quando chega no sexto período, no ambulatório da gastroenterologia, os alunos, a anamnese deles assim, é muito boa, é melhor que a nossa, assim, pergunta tudo, pergunta bem perguntado, questiona bem, colhe bem as informações, mas como estão no meio do curso ainda, eles não sabem o que fazer com os dados, isso que a gente vê, né? E a história natural do curso. Então, eles não sabem, assim, colhe os dados, tem uma obtenção, às vezes, correta dos dados, mas o que fazer com os dados? Então, é isso que é interessante. E é isso que é o grande desafio do raciocínio clínico, a gente começar a melhorar o processo de raciocínio, porque a gente vê que a parte de conhecimento médico e de obtenção correta dos dados, as faculdades dão show, elas ensinam muito bem. Tá? Então, qual seria o terceiro passo para a gente começar a organizar o processo de raciocínio clínico? Primeira coisa, reconhecer a informação relevante. Então, de todos os dados que você colheu do paciente, o que é realmente importante para você fazer esse diagnóstico dele? Então, isso é importante, a gente saber extrair, né, o joio do trigo, você conseguir tirar o essencial do quadro. E o que é importante você saber reconhecer? Por exemplo, não é só sinal e sintoma do paciente. Você tem que saber, por exemplo, ter outros fatores. A gente vê muito os alunos preocupados muito com os sinais e sintomas, que é realmente a parte mais importante da anamnese, na minha opinião. Mas é muito importante você ver, por exemplo, epidemiologia, é muito importante. Semana passada nós estávamos discutindo um caso clínico, era de uma criança que ela tinha, se não me engano, 8 ou 9 anos, acho que 8 anos, com febre, icterícia e problema de rim. E na realidade, resumindo, o diagnóstico dela era uma malária. Se você for olhar a quantidade enorme de hipóteses diagnósticas que poderia ter nesse caso, seria imensa a quantidade de hipóteses. Mas um dado que chamou atenção é que a paciente era do Pará. Então, falou forte a epidemiologia. Às vezes um diagnóstico para nós aqui em Minas seria difícil, para um paraense seria muito mais fácil. Então, a importância, é muito importante a epidemiologia nesse caso, e não só, né, a epidemiologia, todos os fatores de contexto do paciente, a gente chama de fator contextual. O paciente usa algum remédio, ele já operou, ele fuma, ele bebe. Então, é muito importante a gente reconhecer toda a informação relevante do paciente. E aí, a partir dessa informação relevante, é importante você fazer um resumo dos dados importantes do caso. Quando você faz um resumo dos dados importantes do caso clínico do seu paciente, você começa a organizar a casa e a organizar o seu processo de pensamento. Então, você vai colocar lá, além dos sinais e sintomas, você vai colocar todos os fatores contextuais que estão ali, os dados de epidemiologia que podem levar em consideração nesse caso.
Então é muito importante esse resumo, porque esse resumo é que vai organizar esse processo seu de pensamento. O Lucas está falando, né, de PBL. Na realidade, o resumo do caso, o que na realidade um resumo do caso? Seria você fazer uma lista de problemas do seu paciente. Então, o resumo do caso é uma listagem dos problemas do seu paciente, para você solucionar ou tentar solucionar. E aí, por isso que quando você discute o caso baseado, né, o aprendizado baseado em caso clínico, é o que a gente chama de PBL, né, o aprendizado baseado no problema. Tem gente tem o PBL baseado no projeto, no nosso seria baseado no problema. Então, o resumo dos dados importantes do caso seria fazer essa listagem de problemas que o paciente tem para serem solucionados, e aí você vai aprender, né, baseado na resolução desses problemas. Então, diante desse resumo dos dados importantes do caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar essas informações. Então, é o estudo dessas informações que estão listadas no resumo do caso que vão te gerar as hipóteses diagnósticas mais prováveis. Então, você começa pegando, né, pelos sinais e sintomas e vai estudando esses sinais e sintomas para tentar chegar ao diagnóstico. Então, essas seriam as 5 dicas que eu acho importante a gente começar a organizar esse processo no auto-raciocínio. Seria o conhecimento médico adequado, resumindo então, né, obtenção correta dos dados, reconhecer a informação relevante, fazer um resumo dos dados importantes do caso, estudar. Essa fase, gente, essa parte final, que é estudar as informações, que a gente, às vezes a gente vê os alunos um pouco alguns com um pouco de dificuldade de correr atrás das informações. Nesse estudar as informações, principalmente estudar os sinais e sintomas para tentar chegar ao diagnóstico. Quando a gente está no início do curso, a gente às vezes tem um pouco como a gente sabe pouco, tem pouco conhecimento, a gente tem aquela fase de querer adivinhar. A gente quer adivinhar o diagnóstico, né? Eu acho que o ideal é nós estudarmos para tentar chegar às hipóteses. Então, por exemplo, você pega um paciente que tem um baço enorme com febre, um paciente com aumento de baço, fígado e um baço de falaboide 4 lá embaixo, depois da cicatriz umbilical. Então, se você pega causas de esplenomegalia, né, o baço crescido, maciça, vocês vão ver que são hipóteses, não são tantas hipóteses. Então, você vai funilando, então você vai refinando esse processo diagnóstico. Então, é isso que é interessante, estudar as informações para chegar ao diagnóstico. Então, é literalmente estudar as pistas. Então, esses seriam os 5 passos para a gente chegar a desenvolver o raciocínio clínico. Fazendo isso, você vai ter uma facilidade maior para fazer o diagnóstico. Não estou dizendo que o diagnóstico é difícil, é fácil, o diagnóstico é difícil. O diagnóstico médico, ele não é fácil. Tem casos que é mais fácil, tem casos que é mais difícil. Mas o processo de raciocínio não precisa ser. Você pode sistematizar esse processo de raciocínio clínico, sim. E além desses 5 dicas que eu dou, existe também, que eu gosto de falar, 3 aceleradores de processo de raciocínio clínico. 3 catalisadores que fazem você acelerar ainda mais esse processo de melhora do raciocínio clínico. Então, 3 dicas que eu também vou dar para acelerar esse processo. Mas antes de falar um pouquinho desses 3 aceleradores, gente, eu gostaria de ouvir aí. Está fazendo sentido? Qual que é a opinião sua aí? Coloca um comentário aí para eu ver, gente. Tá dando aí? Beleza? Legal, Gabriela. Sael. Legal, gente. Então, existem 3 aceleradores desse processo para a gente acelerar mais o melhora do raciocínio clínico, que eu acho muito importante. Legal, Júlio. Vitor, valeu também. Paulo.
Primeiro, gente, é ver cada vez mais casos clínicos. Quanto mais você vê caso clínico, gente, você melhora. A medicina, gente, é igual qualquer coisa, é treino. Quanto mais você treina, você fica melhor. Quando você quer ficar forte, você não vai na academia de musculação. Quanto mais você malha, você não fica mais forte. Legal, Hamilton. Então, quanto mais você vê caso clínico, você vai aprimorando, você vai desenvolvendo esse processo de raciocínio clínico. Então, não existe você aprender o raciocínio clínico sem ver caso clínico. Né? O melhor método que a gente ainda tem, pelo menos na minha opinião, é o aprendizado baseado em problemas, sim. O problema seria o caso clínico a ser solucionado. Então, muito interessante, né, a gente vê cada vez mais caso clínico, seja ao vivo, seja presencial ou online. Então, eu recomendo ver cada vez mais, porque quando você vê caso clínico, você estuda o caso clínico com muito mais motivação, você tem interesse em querer resolver, e como você tem mais motivação, você tem mais emoção envolvida, mais adrenalina, você guarda mais. É interessante, depois que você vê um caso, você estuda para a prova e esquece. Você estuda o caso do seu paciente, você não esquece nunca mais. É muito interessante, você fixa, você guarda muito mais fácil. Então, não tem como você aprender medicina sem ver caso clínico, e quanto mais, melhor. Então, a primeira coisa seria ver cada vez mais casos clínicos. Segunda dica, a sua mente trava, né, Tiago, na frente do paciente, justamente. Então, justamente treinando isso, e de preferência, uma coisa, Tiago, que é muito interessante, que a gente chama de feedback. Quando você tem, né, um professor do lado te destravando a sua mente, assim, para resolver as suas dúvidas, isso é interessante demais. Agora, mas antes de você recorrer a um professor, ao feedback, uma dica que é a segunda que eu dou aí, assuma a responsabilidade pelo paciente. O que é isso, gente? Se você quer aprender mesmo, além dos estágios, gente, medicina, a gente aprende fazendo, como eu falei. Eu falo que eu aprendi medicina na faculdade, mas eu aprendi a ser médico fora dela. Não sei se faz sentido para vocês isso aí, deixa eu tentar explicar. A faculdade dá todo o embasamento, toda a medicina, você aprende a medicina na faculdade. Isso, né, eu sou eternamente grato à minha faculdade, assim, eterno agradecimento. Mas aprender a ser médico, quando olha, como que eu aprendi? É prática. Tudo, não só medicina, mas todo curso. Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro forma cálculo, sabe calcular o prédio, agora vai fazer um prédio. Ele sabe fazer no que ele forma? Sabe assim, faz com medo. Porque você vai aprender fazendo. E medicina é a mesma coisa, gente. Não tem jeito. Você vai aprender fazendo. E vai lapidando isso com o passar dos anos. Então, quando que eu aprendi realmente a ser médico? Eu aprendi nos estágios que eu fazia, fora da faculdade, que aí acaba a parte prática. Né? Então, por exemplo, eu fiz muito estágio, além desse grupo de raciocínio clínico, eu fiz estágio de clínica médica, estágio de pronto-socorro cardiológico na Santa Casa, fiz outros estágios de enfermaria, fiz um ano de CTI, plantão de acadêmico. Então, foram vários estágios fora da faculdade que você te estimula a ver a parte prática, como que realmente é feita a medicina. Porque o paciente do livro, ele é muito diferente do paciente ao vivo. Né? O paciente do livro é uma estatística ali. Né? O paciente seu é único. E, além disso, além dos estágios extracurriculares, sobretudo o que me fez mais médico foi a residência, né, gente? A residência médica é impressionante, muito legal a residência experiência. E por que você tem um aprendizado assim impressionante? Os primeiros 2 meses a curva de aprendizado, os primeiros 2 meses de residência é enorme, porque você sai da faculdade de medicina sabendo, mas você sabe a parte teórica. Na hora que chega um paciente, você prescrever um remédio para ele, você fala assim, e aí, qual que é a dose, quanto tempo que eu vou usar? Você fica meio assim, você não sabe. Então, aí com 1, 2 meses você aprende, assim, a curva de aprendizado é enorme. Então é interessante. Agora, por que na residência você aprende demais? Porque o paciente, está certo que tem um preceptor por trás de você, mas o paciente é seu. Você assume a responsabilidade por ele, você faz de conta que ele é seu. Então, o conselho que eu dou, gente, se você quer ir longe na medicina,
assuma a responsabilidade para o paciente. Então, antes de perguntar para o seu professor, toda dúvida que você tiver, faz de conta que o paciente é seu. Você está com alguma dúvida? Vai, estuda essa dúvida, corra atrás dessa dúvida, que você vai aprender, aí depois você vai discutir com o seu professor. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, que eu aprendi com o professor Mário Lopes, e que ele do grupo dele, eu fui do grupo dele de raciocínio clínico 1 ano, depois eu fiz internato, depois residência com ele. Então, a questão dele era sempre essa: estuda o caso do seu paciente e não pergunte se você não tiver estudado. Então, né, era uma geração diferente, então a gente não tinha esse hábito, né, só discutia depois que eu estudava. Não vai perguntar para o professor sem saber a resposta, assim, pelo menos para discutir. Você não pode estar sabendo, mas você tem que ter estudado para ter uma discussão mais madura, vamos dizer assim. Né? Então, assuma a responsabilidade pelo seu paciente, faça de conta que ele é seu. Okay? E a terceira dica, para acelerar ainda mais esse processo, seria ter contato com médicos mais experientes. Isso é fundamental, gente. Tenha um tutor ou mais tutores, médicos mais experientes que vão te passar toda a experiência que eles tiveram ao longo da vida, eles vão te passar de forma gratuita e rapidinho. Então, isso acho que é assim, é um tesouro. Eu brinco com os alunos, né? Quem dera que tivesse um pendrive, para eu pegar um pendrive e colocar na cabeça, no cérebro de um mestre, pegava e colocava no meu aqui e aprendia. Quem dera, não tem jeito. Então, o que a gente tem que é ter contato. E, gente, o que o médico experiente demorou anos para aprender, ele pode passar para você rapidinho. Então, dá um exemplo para vocês entenderem. Eu nunca tinha palpado uma vesícula distendida, que a gente chama de vesícula hidrópica. E aí, um dia, alguns anos atrás, eu estava com uma paciente com colecistite aguda, que é a inflamação da vesícula, e aí eu pedi um cirurgião experiente aqui da minha cidade para avaliar, né, a cirurgia dela, como realmente foi feita. No que eu fui lá, ele foi examinar lá, eu estava do lado dele, falei assim: olha, você não, olha a vesícula hidrópica aqui. Ó. Eu só pus a mão na vesícula, senti rapidinho, segundos. E aí falou: olha, vesícula hidrópica, gente. Aí aprendi. Aí caiu a ficha, ó, aprendi, em segundos. E aí depois disso, eu já palpei umas 2 ou 3 vesículas hidrópicas na minha vida. Então, para vocês verem, assim, que o cirurgião, você imagina um cirurgião experiente que ele demorou anos para desenvolver uma técnica cirúrgica. O cirurgião novo que chega perto dele, ele, num segundo, assim, rapidinho, ele mostra, faz isso, isso, isso. Então, é muito interessante essa questão do médico mais experiente. Ele está ali doido para te ensinar. Agora, você tem que estar disposto a correr atrás, né? Então, isso seria a dica, né? E aí, o Lucas até está falando, né, que isso aconteceu com ele ontem, né, Lucas? Então é interessante, ó, você aprende de orelhada, né? Às vezes uma frase que o professor fala faz todo sentido, você não esquece, é interessante. Então vale a pena, né? Tenha um ou mais tutores. Eu, por exemplo, quando eu fiz uma residência de gastroenterologia, eu tinha 6 ótimos tutores, 6 ótimos preceptores excelentes. Então eu aprendi tanto, foram 2 anos de intenso aprendizado, que eu estava tão grato que quando eu saí da residência, eu fiz questão de fazer uma carta de agradecimento para cada um deles. Porque eu até escrevia: quando eu estiver atendendo um paciente, você pode ter certeza que uma parte de você vai estar atendendo também esse paciente, porque você aprende o jeito de pensar de um, o jeito de palpar o fígado de outro, então, o jeito de raciocinar. Então isso é interessante. E o médico, quando ele é mais velho, assim, ele já viveu muitos anos, já viu muitos casos, então ele tem como passar isso para você. Você pega isso assim, fácil e rápido, e você economiza tempo. Então, você quer economizar tempo, ande com pessoas mais experientes, que o que eles aprenderam durante anos, eles vão passar para você rapidinho. Você tem uma escala de tempo, ganha em escala de tempo, você vai ficar mais experiente em menos tempo. Então, essa seria a terceira dica. E o que a gente aprende muito com esses médicos mais experientes, o que a gente chama de modelagem. O que é modelagem, gente? Você usar
alguém como modelo. O que, que é isso? É um processo de descobrir o que as pessoas fazem para conseguir um resultado específico. Então, você pega uma pessoa que tem um ótimo desempenho, isso não é só na medicina, em qualquer atividade. Então, por exemplo, vamos falar de Olimpíada que chegou agora, o corredor dos 100 metros, ele quer melhorar. O que ele pode chegar? Ele pode chegar para o Usain Bolt e falar, olha, como que você pensa, como é que você alimenta, como é que você treina. Então, você vai tentar ver o que as pessoas fazem, o que elas fazem para conseguir aquele resultado. Então, quando você anda com um médico de excelência, mais experiente, por exemplo, você começa a ver como que ele pensa, como que ele raciocina, o que ele faz. Então, dá um exemplo aqui, né, do professor Mário Lopes, por exemplo. Eu estava pensando muito sobre isso, né, para falar um pouquinho nessa live, e aí me veio esse insight que eu não tinha percebido que eu fazia essa atitude assim era uma modelagem que eu fiz sem saber. Até porque essa modelagem é um termo em neurolinguística não tão velho, vamos dizer assim. Mas quando a gente estava na faculdade, a gente ia para a aula, chegava por volta mais ou menos de 7 horas. Quando a gente estava indo para a faculdade, a gente já via o professor Mário Lopes voltando do hospital, que já tinha avaliado os pacientes dele, e aí ele ia direto para a biblioteca. E aí ele ficava só lendo artigos médicos, estudando as dúvidas dos casos dos pacientes. Então, isso era diário. Então, quando a gente estava no internato de clínica médica, ele nos induzia a fazer a mesma coisa. Então, a gente tinha um caso, assim, alguma dúvida no caso, aí a gente tinha que estudar antes para conversar com ele. E aí ele fazia perguntas para a gente. Por que você acha que essa paciente está com isso? Como que trata isso? Aí ele só perguntava, né, nós que perguntávamos para ele, a gente podia depois de estudar. Mas ele que perguntava nas discussões para a gente assim, amanhã você traz a resposta para mim. E aí a gente ia para a biblioteca estudar artigos procurando respostas para o diagnóstico. Então, esse hábito eu acabei criando para a minha vida toda, e é o que eu faço hoje em dia. Então, por exemplo, eu estou atendendo um paciente, tem alguma dúvida assim, às vezes se for a dúvida de resposta rápida, às vezes eu peço licença para o paciente rapidinho, abro o computador rapidinho, lá vou algum artigo, algum resumo de artigo assim, e jogo lá para pesquisar uma dúvida, por exemplo. Se é alguma coisa mais demorada, aí às vezes depois que o paciente foi embora, acabei os atendimentos, eu vou pesquisar. Então, você imagina, gente, ao longo de anos, toda dúvida que você tem de caso clínico, você vem e vai correndo atrás das respostas, você vai construindo sua experiência. A gente não pode confundir experiência com velhice. Né? Experiência é aquele que você viveu anos aprendendo, você está adquirindo experiência. Não confundir com velhice, porque tem gente que às vezes é médico durante anos, mas não adquiriu muita experiência, porque não aprofundou, né? Ficou, vamos dizer assim, no arroz com feijão. Então, isso é importante, esse conceito. Então, estudem o caso dos seus pacientes, que vocês vão fazer a diferença aí, vocês vão aprendendo. Tem um caso que eu gosto de contar, que é muito interessante a experiência. Eu tive um caso, uma vez, um paciente com herpes zoster. O paciente teve herpes zoster, né, na região, não lembro se era, acho que era região abdominal, herpes zoster extenso. E aí me chamou a atenção que ele tinha uma constipação, e coincidiu, uma constipação junto com o herpes zoster. Falei, isso é gozado, será que tem alguma coisa a ver essa lesão, né, da herpes zoster, que tá a ver herpes zoster com, sabe alguma coisa do herpes zoster, o gânglio lá na raiz nervosa, tem alguma coisa a ver com inervação intestinal, alguma coisa sacral, não sei, né? O fato que, assim, saí procurando artigo e achei um artigo meio, assim, até meio viagem, assim, mas mostrando um caso de constipação associado com herpes zoster e, assim, uns questionamentos lá para explicar o caso. E eu falei, beleza, já tinha investigado tudo, não achei nada, né? Já tinha estudado o intestino dele, não tinha nada. E aí aprendi. Melhorou, passou essa fase, o intestino melhorou, passou. Passado alguns anos, chega um colega meu encaminhando um paciente com uma constipação brava, depois, e ela assim, eu fui conversar, teve um herpes zoster. E aí ele já tinha feito toda a propedêutica que você imagina, colono, tomografia, aqueles exames todos, tudo normal. E aí só que eu já tinha um tempo já, o herpes zoster já estava melhorando, aquela coisa toda. E aí o paciente chegou para mim
E aí eu cheguei e falei, olha, vou passar um laxante aqui, isso aqui já foi estudado, tudo não tem nada, eu acredito que vai melhorar com alguns dias. Aí realmente aconteceu. Então, o que aconteceu? No primeiro caso, o caso passou por mim, eu aproveitei a oportunidade e aprendi com o caso. Quando ele chegou de volta, o outro tchau, tchau, Gabriel. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês desculpem aí, caiu aqui. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Ok, vocês desculpem aí, parece que caiu o sinal aqui. É, mas, então, gente, essas são as 3 dicas. Deixa eu passar aqui.
eu ver se está passando. Essas são as 3 dicas, né, que a gente passa, né? Então, ver cada vez mais casos clínicos, tá? Assumir a responsabilidade pelo paciente e ter contato com médicos cada vez mais experientes, tá bom? Então, eu gostaria, gente, de agradecer aí a participação de vocês, foi um prazer estar aqui e estou aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Deu para entender o processo? Eu que agradeço, Gabriela, Larissa, obrigado aí, gente. Então, tá bom, gente. Então, semana que vem a gente deve fazer uma nova live aí, a gente vai falar um pouquinho, devemos falar um pouquinho sobre... Ah, o Gabriela está perguntando aqui, como já no segundo período já podemos colocar raciocínio em prática? Eu acho obrigado, Hamilton. Gabriela, no segundo período, vocês estão começando a semiologia, né? Então, acho que agora vocês estão muito na fase do conhecimento, né? Que é a fase do conhecimento e da começar a fazer anamnese. Então, acho que a gente, assim, tem que ter um tempo também, tem que dar um tempo para o processo, né? Então, no segundo período, vocês estão começando aí, no caso da sua faculdade, você está começando a ter o contato com a semiologia. Então, a primeira coisa é construir o conhecimento. Como eu falei, o pilar número 1. Se você não tem um pilar número 1, você não vai conseguir fazer um raciocínio. Então, a primeira coisa, vocês estão na fase do conhecimento e de colher obtenção de dados, aprender a fazer uma anamnese bem feito, o exame físico. Mas, dica para você, curiosidade. Tem que ter curiosidade, tá? Então, deu dúvida, gente. Toda dúvida que vocês tiverem, perguntem, mas igual eu falei, perguntem, estudem antes para perguntar, tá? Então leve isso, essa é a grande dica que eu dou, além de ter contato com um médico experiente, corra atrás das dúvidas, seja curioso, corra atrás das dúvidas, depois você pergunte para o professor, ok? Deixa eu ver mais. Ô, Hamilton, eu que agradeço a participação, tá? Muito obrigado aí, viu, Hamilton? Tiago, isso mesmo, aos poucos vai destravando, é treino, tá, gente? Agora, né, ninguém nasce sabendo, a gente tem que trabalhar, tem que treinar, tá? Isanara, eu que agradeço, valeu, tá? Valeu, Paulo. Ô, gente, então, muito obrigado aí pela presença de vocês e foi um prazer estar aqui com vocês, ok? Forte abraço a todos aí. Até a próxima, hein? Conto com vocês na próxima. Obrigado, Israel. Obrigado, Gabriela. Com certeza, Gabriela.